Estamos aqui mais uma vez para passar para vocês mais uma experiência com Deus, experiência maravilhosa de sonhos que Deus me deu sobre o nosso futuro, a nossa eternidade, sobre a eternidade das pessoas também que não querem saber da palavra de Deus, as pessoas que rejeitam Jesus, que não querem compromisso com a verdade. E a única verdade que nós conhecemos é Jesus. Aquelas pessoas que procuram andar de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com os ensinamentos que estão na Bíblia Sagrada. Ele está na verdade. Mas aqueles que não querem andar de acordo com a palavra de Deus, que querem viver uma vida de acordo com o seu querer, achando que tem que ser do jeito dele. Muitas das vezes o nosso jeito não é o jeito de Deus. O jeito de Deus é um, o nosso é outro. Deus quer o melhor para cada ser humano. Se nós começarmos a andar de acordo com o jeito de Deus, nós seremos pessoas melhores, mais felizes. Nós teremos uma verdadeira paz. Então eu quero passar mais um vídeo aqui para nossos amigos, tá? Testemunho que Deus me deu, resposta que Deus me deu à pergunta que eu fiz a ele. Tudo começou quando nós fomos visitar um primo nosso. Aí conversamos, ficamos um tempo conversando lá, foi até um dia de Natal. Esse primo meu, ele é muito curioso. Ele não quer saber das coisas de Deus, não queria saber da palavra de Deus, de igreja. Então, sempre quando eu chegava lá, ele brincava muito comigo, né? Então, certa vez, ele me fez uma pergunta. Ele falou comigo assim: poxa, eu não faço mal a ninguém, tá? Eu procuro andar de acordo com o mundo, com o sistema do mundo, pago minhas contas em dia. E será que eu vou para o céu? Eu acho que vou para o céu, eu procuro ser honesto, andar direitinho. Aí eu falei com ele assim: rapaz, eu não posso falar para você isso, tá? Isso aí cabe a Deus, quem sou eu vai julgar? Mas a pergunta que ele me fez me deixou meio turbado. Depois que eu saí da casa dele, comecei a falar com Deus: Senhor, são pessoas gente boa, Senhor. Será que vão tudo para o inferno, Senhor? Responde. Aí fiz a pergunta para Deus. Aí Deus não quis me responder na hora. Aí esqueci disso, fui para casa. À noite, né, fui dormir. Aí de madrugada, Deus me mostrou eu num lugar. Esse lugar era como assim uma penitenciária muito grande. E ali tinha muitas pessoas, colega meu, pessoas já tinham morrido, todo mundo nessa penitenciária. E esse lugar era um lugar que não tinha luz. Também não era treva total, mas era um lugar sem luz. Que a escuridãozinha acima não era treva. E ali vinha muitos colegas meus que já tinham morrido nesse lugar. Os colegas que tinham morrido que não era crente, né? Os colegas, né, de farta, todo mundo nesse lugar. Eu conhecia todo mundo, olhava para eles assim: fulano tá aqui, fulano tá aqui. Aí eu falava assim: não, mas eu não vou ficar aqui não. Aí comecei a contestar: não, eu não vou ficar aqui nesse lugar não. Esse lugar não é para mim ficar não. E havia, né, um lugar maravilhoso, era do outro lado esse lugar. Era tipo assim um jardim muito lindo, paraíso. Eu falava assim: não, meu lugar não é aqui não, meu lugar é lá. Aí de repente veio uma menina, uma garotinha, aparentando mais ou menos uns 10 a 12 anos, mais ou menos. Aí eu olhava para ela e falei: vem cá, eu vou ficar aqui nesse lugar. Aí ela olhou para mim com olhar de autoridade. Falou comigo assim: vem cá, você trouxe a carta? Aí eu falei assim: carta? É, todas as pessoas que estão aqui estão sem carta, não trouxeram carta, por isso estou nesse lugar. Aí eu acordei com isso.
Aí eu fiquei meio assim, né, Senhor, o que significa carta? Aí Deus falou comigo, a carta é a Bíblia Sagrada na vida. Carta, quando as pessoas começam a viver de acordo com a Bíblia Sagrada, ter uma vida reta, andar de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Aí eu falei assim, então é isso, né? Quer dizer, quando a pessoa vem para Cristo, né? Anda de acordo com a palavra de Deus, que a gente só consegue andar de acordo com a Bíblia Sagrada se nós aceitarmos Jesus, deixar Ele entrar na nossa vida e fazer morada. Que de nós mesmos nós não conseguimos não, porque a nossa natureza é pecaminosa. É mais fácil fazer as coisas erradas do que fazer as coisas certas. A natureza humana é pecaminosa, por causa disso nós precisamos de Jesus. Mesmo que você procure ser a pessoa boazinha, fazer as coisas certas, mas dentro de você tem a natureza pecaminosa que precisa de Jesus, um Salvador. Todas as pessoas que morrem sem Jesus, que morrem não querendo saber da palavra de Deus, não querendo saber de igreja, eles vão aguardar o juízo final e vão ficar em prisão até aquele grande dia, quando voltarão, vão ser julgados, vão ressuscitar para estar diante do grande tribunal de Cristo, para ser julgado. Mas quando as pessoas vêm para Cristo, quando as pessoas reconhecem que existe um Salvador, ele não vai para esse lugar de prisão, não. Porque para ele não tem mais condenação, porque Jesus é o advogado, ele é o nosso advogado. Então a palavra de Deus está escrita aqui, olha, em Romanos capítulo 8, vou ler até o versículo 8. Capítulo 8, versículo 1 até 8. Olha o que está escrito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e de morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho semelhante de carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando aqui está falando carne, fala sobre a nossa natureza pecaminosa. Tá? Se a pessoa andar de acordo com o seu eu, com o seu ego, aquilo que você acha, você não vai conseguir agradar a Deus, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos que andar de acordo com o Espírito Santo de Deus que nos direciona. Tá? Então aqui no início desse capítulo fala que não tem condenação para todas as pessoas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fica essas palavras, ouvinte. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.